No auge da fama, onde os holofotes brilhavam mais forte, Jean-Claude Van Damme, os músculos de Bruxelas, o guerreiro que hipnotizou milhões com seu chute giratório perfeito e seu split impossível, escondia um segredo sombrio que o consumia. Fiquei viciado em pílulas para dormir. Uma frase simples, dita pelo próprio herói de ação, que mal arranha a superfície de um abismo de autodestruição. Por trás da fachada de astro de 100 milhões, jazia um inferno pessoal. O ícone do cinema de ação gastava a assustadora soma de 10 mil reais em cocaína toda semana. Uma quantia que não apenas esvaziava seus bolsos, mas também drenava sua alma. O vício era tão avassalador que os diretores, desesperados para manter a produção, eram obrigados a contratar cuidadores, cuja única tarefa era encontrá-lo e arrastá-lo de volta ao set. Van Damme sumia por dias, paralisando filmagens inteiras, apenas para reaparecer em um estado de alucinação aterrorizante. As drogas não só fizeram picadinhos de suas finanças, mas destroçaram a carreira que tanto lhe custou construir. Mas nem essa voragem de excessos foi o seu pior segredo. Em 1998, o campeão, o homem que parecia invencível na tela, enfrentou a derrota mais íntima. Tentou tirar a própria vida. Este momento de ruptura o levou a um diagnóstico que mudaria sua vida: transtorno bipolar de ciclo rápido. Enfim, ele pensou que suas batalhas internas haviam terminado depois de se desintoxicar e começar a tratar sua condição. No entanto, em uma reviravolta do destino que lembra seus próprios enredos cinematográficos, a calma foi efêmera. Em abril de 2025, quando a esperança de uma vida estável parecia se consolidar, os promotores romenos lançaram uma acusação que poderia significar o fim definitivo. Acusações de tráfico que ameaçam desmantelar tudo o que lhe resta. É o retorno da escuridão, a prova final para um homem que viveu mais vidas que um gato. Para entender a magnitude de sua queda, é preciso voltar ao começo, às humildes origens do homem que ficaria conhecido no mundo todo. Jean-Claude Camille François van Varenberg nasceu em 18 de outubro de 1960, em Berchem-Saint-Agathe, um canto tranquilo de Bruxelas, na Bélgica. Seu lar era um caldeirão linguístico. Sua mãe, Eliana, de raízes flamengas, falava holandês, enquanto seu pai, Eugène, um contador e florista, falava francês. Essa criação bilíngue acabaria sendo uma vantagem inesperada quando ele se lançou ao foco da atenção global. Junto com sua irmã, Veronique, ele cresceu em um bairro de classe trabalhadora, sob um rígido código parental de disciplina e trabalho duro. Mas o futuro herói de ação era, em sua infância, a antítese da força. Ele era um menino magro e tímido, que sofria muito na escola. Usava óculos grossos e sua fragilidade o tornava um alvo fácil. Os bullies se aproveitavam dele, chamando-o desdenhosamente de nerd. Ele mesmo confessaria mais tarde o quão difícil foi aquela época, admitindo que não era nada forte. O pai de Jean-Claude, um homem prático, viu a necessidade de uma mudança radical. Aos 11 anos, o jovem começou a levantar pesos com o único objetivo de transformar seu corpo e evitar ser pisoteado. Foi uma decisão que alterou o curso de sua vida. A academia se tornou seu refúgio, seu lugar de escape e determinação. Ele queria ser inquebrável. Aos 12 anos, seu caminho cruzou-se com o das artes marciais. Seu pai o matriculou em aulas de karatê no Centro Nacional de Artes Marciais em Ixelles, sob a tutela do temido mestre Claude Goetz. Entre 1972 e 1976, o treinamento foi uma prova de fogo diária, brutal e sem trégua. Ele quebrou o nariz mais de uma vez nos sparrings, mas sua perseverança era inabalável. Aprendeu a disciplina do guerreiro, a precisão dos chutes e uma flexibilidade assombrosa. Aos 16 anos, 1976, ele havia conquistado o impensável para aquele menino franzino, uma vaga na equipe nacional de karatê da Bélgica,
Mas foi nesse mesmo período que Jean-Claude adotou uma prática surpreendente e secreta. Enquanto aperfeiçoava suas técnicas de karatê, começou a ter aulas de balé. Por 5 anos, dos 16 aos 21, ele praticou balé 5 dias por semana. Ele sabia que essa disciplina ref lograria seu equilíbrio, graça e controle corporal. Mais tarde, ele diria que o balé foi o treinamento mais difícil de sua vida, superando até mesmo as artes marciais. Ele nunca contou a seus colegas de karatê, temendo as zombarias. Mas a verdade é que o balé foi o segredo para a perfeição visual de seus chutes e o que lhe permitiu realizar o famoso split que se tornaria sua marca registrada mundial. A carreira competitiva de Van Damme disparou com uma intensidade brutal. Sua primeira luta real foi aos 15 anos, em 1975. Entre 1976 e 1980, ele acumulou um impressionante recorde de 44 vitórias e apenas 4 derrotas em lutas de semicontato. Em uma briga precoce em Bruxelas, um oponente lhe deu um chute giratório que quase o nocauteou, mas segundos depois, Van Damme se recuperou para deixar seu rival frio na lona. Foi um momento que definiu sua tenacidade inabalável. O ponto culminante de sua carreira na Europa veio em 8 de março de 1980, quando ele enfrentou Patrick Teugels, um rival que o havia derrotado 2 vezes antes. Em meio ao calor da batalha, Jean-Claude quebrou a mão, mas, com uma vontade de ferro, continuou a luta. Ele deu em Teugels um chute no nariz tão contundente que o homem não pôde continuar. Van Damme venceu por nocaute técnico, TKO. Embora a lesão tenha exigido cirurgia e meses de inatividade, aquela luta demonstrou que ele tinha o coração de um campeão indomável. Nesse mesmo ano, com apenas 19 anos, ele ganhou o Campeonato Europeu de Peso Médio da Associação Profissional de Karatê. Em lutas de contato total, seu registro era um espetáculo: 18 nocautes e apenas uma derrota. Apesar de algumas vozes que questionavam a qualidade de seus oponentes, a habilidade e o poder de Van Damme eram inegáveis. Aos 20 anos, ele tentou dar o pontapé inicial na vida com uma pequena academia em Bruxelas, a California Gym, localizada, ironicamente, bem ao lado de um cemitério. Ele sonhava que ela lhe daria renda e um lugar para treinar, mas o negócio mal sobrevivia. Para se sustentar, aceitou qualquer trabalho, entregou pizzas, instalou carpetes e fez modelagem para revistas de fisiculturismo. A miséria era sua companheira constante. Muitas vezes dormia na academia para economizar no aluguel, comia restos de restaurantes e até admitiu ter roubado comida para não morrer de fome. Essa luta pela sobrevivência se prolongou por quase 2 anos, mas nesse período de privações, ele economizou cada centavo com um único objetivo gravado em sua mente: a América. Em 1982, aos 21 anos, o jovem belga finalmente aterrissou em Los Angeles. Os números de sua fortuna inicial variam. Alguns dizem que ele chegou com apenas $50, outros que foram $2.000, ou até $5.000. Mas a quantia era irrelevante. Ele não falava inglês, não tinha experiência em atuação e, o mais importante, não tinha ninguém para ajudá-lo. Os músculos de Bruxelas se tornaram um sem-teto de Hollywood, dormindo em seu carro perto de Venice Beach. Essa é a história de Van Damme, a do menino vítima de bullying que se forjou na disciplina para se tornar um herói de ação global. Um campeão que se autodestruiu no pico de sua fama e que, em um aparente caminho para a redenção, enfrenta agora uma nova e devastadora acusação. A pergunta que fica no ar é: depois de sobreviver a seus próprios demônios, o Músculos de Bruxelas conseguirá derrotar a justiça ou desta vez o pano de fundo cairá para sempre? Após sua chegada a Los Angeles, a realidade atingiu Jean-Claude Van Varenberg com a força de um chute rodado, roundhouse kick. O sonhador belga, com sua limitada reserva de dólares e inglês nulo, encontrou-se na base da pirâmide. Seu lar era o carro perto de Venice Beach, e sua vida uma série de humilhações diárias.
Ele tomava banho em banheiros públicos e fazia qualquer trabalho para sobreviver. Limpava apartamentos, era garçom e entregador de pizzas. O desespero era tanto que, em um testemunho cru de sua luta, ele foi obrigado a comer de latas de lixo apenas para encher o estômago. Mesmo em meio a essa miséria, a disciplina de seus anos de karatê o manteve à tona. Ele treinava todos os dias e não parava de ir a audições. Em um golpe de sorte que só Hollywood poderia orquestrar, ele conseguiu um emprego como motorista de limusine. Uma ocupação que o levou a conhecer a estrela de ação Chuck Norris. Este encontro foi crucial, pois Norris lhe deu sua primeira oportunidade como dublê. Sua estreia na tela grande foi, ironicamente, um momento de total anonimato. No filme Break-In de 1984, ele apareceu por apenas 1 segundo, fazendo uma dança ridícula em segundo plano, sem nem mesmo ser creditado. Enquanto isso, ele ganhava a vida como segurança em um bar de propriedade de Norris. Finalmente, sua habilidade marcial lhe rendeu o respeito do mestre. Ele se tornou o parceiro de treinamento, sparring, de Chuck Norris, um posto que colocou suas habilidades no radar da indústria. Em 1986, ele conseguiu seu primeiro papel com diálogo em O Desafio do Dragão, no Retreat, no Surrender. O papel era de um vilão brutal, um lutador russo pelo qual lhe pagaram uma miséria, apenas 250 rallies. Em um testemunho de sua intensa seriedade, Van Damme batia de verdade em seus colegas de elenco durante as cenas de luta, forçando o diretor a interromper a ação e pedir-lhe para moderar sua ferocidade. Para Van Damme, cada take era uma luta real, mas o verdadeiro ponto de inflexão chegou naquele mesmo ano, com um golpe audacioso que entraria para a mitologia de Hollywood. Trabalhando como garçom, ele viu o poderoso produtor Menahem Golan comendo no restaurante. Sem hesitar, Van Damme se aproximou e, segurando uma tigela de sopa para demonstrar seu controle, executou um chute giratório perfeito. Golan ficou impressionado e o convidou para uma audição. A audição na Cannon Films já é lendária. Depois de esperar pacientemente o dia todo, quando Golan finalmente o recebeu, Jean-Claude tirou a camisa e executou chutes altos por cima da cabeça do produtor. Golan, atônito, jogou-lhe um roteiro e proferiu a frase que mudaria sua vida. Semana que vem em Hong Kong. Esse roteiro era O Grande Dragão Branco, Bloodsport. O filme foi rodado com um orçamento irrisório, entre 1,5 e 2,3 milhões de reais. Van Damme assumiu todos os riscos. Realizou todas as suas acrobacias sem equipamento de segurança. Fez splits sobre balcões de cozinha e executou cada chute pessoalmente, apesar de quão perigosas eram as cenas de luta. O projeto, no entanto, estagnou. A produtora, insatisfeita, estava prestes a enviá-lo diretamente para o mercado de vídeo, um destino mortal para qualquer carreira iniciante. Foi aqui que a vontade inabalável de Van Damme se manifestou novamente. Ele convenceu Golan a permitir que ele reeditasse as sequências de luta. Trabalhou sem parar por semanas, ajustando cada golpe, cada movimento. Quando O Grande Dragão Branco finalmente estreou em 1988, o resultado foi um fenômeno mundial, arrecadando a surpreendente cifra de 50 milhões em todo o mundo. O esforço de Van Damme não apenas salvou o filme, mas o catapultou ao estrelato. Mas nem tudo foi glória naqueles anos. Em 1987, Van Damme teve uma das audições mais infernais de sua carreira para o filme O Predador, Predator. Ele foi contratado para vestir a fantasia do Alien, uma roupa que custou 20 mil reais. Desde o início foi um desastre. A fantasia lhe causou claustrofobia e ele desmaiou 2 vezes. Quando um produtor gritou que, se acontecesse de novo, ele seria demitido, Van Damme perdeu o controle. Em um acesso de raiva e frustração, ele arrancou o caro capacete da fantasia e o estilhaçou. Os gritos dos produtores ecoaram no set enquanto o expulsavam da produção.
Ele foi substituído pelo ator de 2,13 metros, Kevin Peter Hall. Foi uma lição brutal sobre a fragilidade de seu lugar em Hollywood. Em 1989, a explosão definitiva veio com Kickboxer, O Desafio do Dragão. Kickboxer, lançado em 8 de setembro, tornou-se um sucesso global, arrecadando outros 50 milhões de dólares com um orçamento minúsculo de 2,7 milhões de dólares. O filme foi rodado na Tailândia, onde Van Damme treinou com autênticos lutadores locais de Muay Thai. Foi o primeiro filme de Hollywood a mostrar ao mundo o kickboxing tailandês. A cena que gravou seu nome na cultura popular é, sem dúvida, sua dança bêbada em um bar de Bangkok. Ele se move selvagemente com a camisa aberta, em um estranho e fascinante prelúdio de uma luta brutal que irrompe de repente. Essa mistura inexplicável de comédia, erotismo e violência crua se tornou um dos momentos mais comentados de sua carreira. Van Damme não era mais apenas um lutador, era um ícone. Nesse mesmo ano, estreou Cyborg, O Dragão do Futuro, Cyborg. Filmado em apenas 23 dias por menos de 500 mil reais, o filme nasceu do caos. A Cannon Films havia perdido dinheiro em filmes cancelados do He-Man e Homem-Aranha. Então, o diretor Albert Pyun escreveu rapidamente uma nova história em um único fim de semana para aproveitar os figurinos e cenários remanescentes. A filmagem foi um descontrole que terminou em tragédia. Van Damme acidentalmente atingiu o olho de seu colega de elenco Jackson Rock Pinkney com uma faca cenográfica, o que custou ao estúdio 485 mil reais em um processo judicial. Apesar da desordem e das críticas ruins, o filme arrecadou mais de 10 milhões de dólares. Os anos 90 consolidaram seu status. Em 1990, Lionheart, o Vingador, Lionheart, permitiu que ele explorasse um papel mais emotivo. Ele interpretou Lion Gautier, um legionário desertor que se envolve em lutas clandestinas e sem regras em Los Angeles para ajudar a família de seu irmão falecido. O realismo das lutas custou ao próprio Van Damme várias lesões, incluindo um ombro deslocado. O filme demonstrou que havia algo mais do que chutes. Um ator com carisma que podia conduzir uma trama mais profunda. Nesse mesmo ano, Marcado para a Morte, Death Warrant, onde interpretava um policial disfarçado em uma prisão, arrecadou 46 milhões com um orçamento de 6 milhões à list. Van Damme insistiu em desacelerar a produção para reescrever as cenas de luta, recusando-se a lutar como um policial normal. Ele tinha que incorporar seus famosos chutes giratórios. Até um detalhe curioso de Marcado para a Morte sublinha a excentricidade da época. Os interiores da prisão foram filmados no porão do histórico Ambassador Hotel, em Los Angeles, enquanto a comédia romântica Uma Linda Mulher, Pretty Woman, era filmada simultaneamente no andar de cima. A história de Van Damme é a de uma ascensão meteórica, desde dormir em um carro até dominar as bilheterias mundiais, apenas para cair no abismo do vício. Sua luta não foi apenas contra os bullies, oponentes e vilões do cinema, mas contra si mesmo. O homem que ressurgiu do lixo de Los Angeles e desafiou os produtores de Hollywood poderá agora sobreviver à acusação legal que ameaça silenciar os músculos de Bruxelas para sempre? Após o sucesso inicial, Jean-Claude Van Damme não apenas se consolidou como uma estrela de ação, mas sua persona pública começou a exibir as primeiras rachaduras do caos interno que o devorava. A etapa final de Marcado para a Morte, Death Warrant, culminou em um confronto épico contra um assassino chamado Sandman, filmado em um único dia em uma gigantesca usina de energia de Los Angeles, mas a verdadeira batalha era a que o ator travava. Em 1991, Van Damme assumiu seu desafio de atuação mais complexo em duplo impacto, Double Impact, interpretando dois irmãos gêmeos, um calmo e charmoso, o outro um lutador durão e cheio de raiva. O filme, de 110 minutos, foi um prodígio técnico para a época, rodado antes da era do CGI.
A equipe usou o truque da tela dividida e contratou gêmeos reais como dublês para tornar a ilusão de ótica crível. Foi um marco que forçou o público a reconhecer que o belga era mais do que um chute. Ele podia oferecer atuações complexas e matizadas. Em 1992, chegou o mega sucesso Soldado Universal, Universal Soldier, com um orçamento de 23 milhões e uma arrecadação de 12 milhões em bilheteria apenas nos Estados Unidos, garantindo-lhe um lugar na lista A de Hollywood. No entanto, nos bastidores, o ego estava descontrolado. Van Damme exigia um trailer luxuoso e se recusava a sair, a menos que sua então esposa, a fisiculturista Gladys Portugues, estivesse com ele no set. Seu capricho causou enormes atrasos, pois tinham que organizar voos para ela a cada novo local de filmagem. A tensão atingiu o auge com seu coprotagonista, Dolph Lundgren, que declarou que Van Damme havia se tornado difícil e egocêntrico. A suposta rivalidade explodiu publicamente no Festival de Cinema de Cannes de 1992, onde os dois atores protagonizaram uma briga quase física no palco. Embora alguns especulassem que era uma jogada publicitária, a imagem da estrela problemática começava a tomar forma. O ano de 1993 o viu trabalhar com o lendário diretor de Hong Kong, John Woo, em O Alvo, Hard Target. Filmado nos pântanos da Louisiana, Van Damme insistiu em fazer suas acrobacias mais perigosas. Em uma cena com um chute de cavalo, ele quase destruiu a perna. A Universal, nervosa com o estilo de Woo, até enviou Sam Raimi, futuro diretor de Homem-Aranha, para supervisionar a produção. Woo confessaria mais tarde que a vontade de Van Damme de se arriscar em cenas perigosas o deixou impressionado. 1994 marcou o auge de sua carreira financeira com Time Cop, Polícia do Tempo. Time Cop. O filme arrecadou 101,6 milhões mundialmente, com um orçamento de 28 milhões, tornando-se seu maior sucesso de bilheteria até então. O ator, que recebeu 3 milhões de dólares pelo papel, fez questão de incluir tomadas extras no roteiro para exibir seus famosos splits. A cena em que ele executa um split para evitar ser eletrocutado em uma cozinha tornou-se icônica. Além disso, ele pressionou para incluir cenas onde mostrava seu físico, incluindo sua bunda, da qual tinha notório orgulho. Mas à medida que sua fortuna crescia, sua vida pessoal afundava em um pântano de autodestruição. Mais tarde, naquele mesmo ano, durante as filmagens de Street Fighter, a batalha final, Street Fighter, a estrela já consumia cocaína no valor de 10 mil dólares semanais. O diretor Steven de Souza revelou o caos. Van Damme chegava drogado, sumia por horas, obrigando a equipe a contratar um capataz apenas para localizá-lo e devolvê-lo ao set. O escândalo se agravou com uma infidelidade que viraria notícia. Enquanto filmava na Tailândia, ele teve um romance com a cantora Kylie Minogue. Sua então esposa, Darcy Lapier, estava grávida e só soube da traição quando ele a admitiu em 2012. Os problemas logísticos continuavam, com exigências de voos privados e hotéis separados. Apesar do pandemônio, Van Damme conseguiu uma atuação decente. Em 1995, ele recebeu seu maior cachê até então, 5 milhões de dólares por Morte Súbita, Sudden Death. Ele interpretou um chefe de bombeiros que deve salvar reféns durante a final da Copa Stanley. Filmado na Civic Arena de Pittsburgh, com jogadores reais da NHL, o filme é famoso por uma briga absurda com o mascote do time, Iceberg, na cozinha do estádio e uma acrobacia de tirolesa do teto tão exagerada que foi motivo de chacota. Embora tenha custado 35 milhões e arrecadado apenas 20,4 milhões no Zeu, alcançou um sucesso mundial de 64 milhões. Sua estreia como diretor veio com A Busca, The Quest, em 1996, ambientada no Tibete de 1925, onde lutadores de 16 países competem por uma estátua de dragão de ouro. Mas o descontrole continuou.
Van Damme seguia usando 10.000 barras em cocaína semanalmente e frequentemente era dado como doente. Ironicamente, o gerente de estúdio designado para controlá-lo acabou piorando as coisas. Ao viajar para Hong Kong, ele retornou tarde e faltou a dias inteiros de filmagem. Apesar dos atrasos, o filme de 35 milhões teve um bom desempenho internacional. Nesse mesmo ano, ele voltou a interpretar gêmeos em Risco Máximo, Maximum Risk. Ele buscou o realismo extremo, com perseguições de carros perigosas que feriram gravemente um dublê. O filme é lembrado por uma cena de luta em que Van Damme aparece apenas de toalha, atraindo muita atenção. O declínio se tornou evidente em 1997 com A Colônia, Double Team, onde coprotagonizou com Dennis Rodman. A estabilidade de Van Damme era nula. Ele sofria de um transtorno bipolar não diagnosticado e passava da euforia maníaca à depressão profunda no mesmo dia. O diretor Tsui Hark teve que improvisar e mudar cenas constantemente para se adaptar às suas mudanças de humor. O inexperiente Rodman acabou sendo o mais estável dos dois. O filme Encurralado, Knock Off, em 1998, onde interpretou um designer de moda envolvido em uma conspiração de jeans explosivos, refletiu seu estado mental. Sua atuação foi selvagem, cantando canções de Hong Kong e agindo de forma estranha no set. Ele estava tentando se reabilitar enquanto filmava. A produção parava completamente devido aos seus estados de humor imprevisíveis. Finalmente, naquele mesmo ano, o homem por trás dos chutes perfeitos recebeu o diagnóstico que explicava décadas de comportamento errático, transtorno bipolar de ciclo rápido. Foi o reconhecimento de que sua luta mais brutal não era contra um assassino ou um ciborgue, mas contra sua própria mente. Um campeão caiu na escuridão, mas o diagnóstico ofereceu a primeira luz de esperança, pouco antes que a nova acusação legal de 2025 ameace apagá-la definitivamente. Poderá a estrela, que conheceu o topo e o abismo, lutar contra este último e talvez mais sério oponente? Em 1998, enquanto o filme Encurralado, cuja trama de terrorismo de moda refletia o caos na vida real de sua estrela, chegava aos cinemas, o colapso de Jean-Claude Van Damme se acelerava. Sua outra estreia do ano, Legionnaire, baseada em seu sonho de juventude de se juntar à Legião Estrangeira Francesa, foi um fracasso de bilheteria, adicionando mais vergonha a um momento pessoal já humilhante. O golpe final na imagem do invencível herói de ação não veio de um rival na tela, mas de uma briga de esquina na vida real que se tornaria lenda sombria. Na noite de 5 de fevereiro de 1998, no clube de Striptease Scores em Manhattan, o ego de Van Damme lhe pregou a pior peça. Acompanhado de Mickey Rourke, o ator insultou no banheiro Chuck Zito, ex-presidente dos Hells Angels e boxeador. Van Damme comentou com arrogância que Zito não tinha coração. Quando a fanfarronice chegou aos ouvidos de Zito, o anjo do inferno foi diretamente à mesa de Van Damme. Após a confirmação do insulto, Zito não perdeu um segundo. Desferiu uma combinação de direita e esquerda que deixou Van Damme limpo de nocaute. A estrela voou da cadeira e caiu ruidosamente no chão. O pugilista continuou a golpeá-lo até que a segurança interveio. Enquanto os músculos de Bruxelas jaziam inconscientes, Zito lançou um grito que destroçou para sempre a reputação de durão de Van Damme. Isto não são os filmes, esta é a rua, e eu sou o dono da rua. A história se apoderou dos jornais e de Hollywood, humilhando o ator no momento exato em que sua carreira cinematográfica implodia. A verdadeira catástrofe profissional de Van Damme ocorreu anos antes, em um escritório de Hollywood onde sua ambição desmedida o cegou. Em 1995, no auge de seu sucesso com Time Cop superando os $100 milhões, a Universal Pictures lhe ofereceu um contrato blindado que garantia seu futuro, $36 milhões por uma trilogia, à razão de $12 milhões por filme. Em vez de assinar a oferta que o garantia como uma estrela de primeiro nível por anos,
Van Damme exigiu um salário de 20 milhões de reais por filme, argumentando que tudo o que tocava se convertia em dinheiro, emulando o cheque que Jim Carrey acabara de receber. A resposta do outro lado da linha não foi uma contraproposta, mas uma gargalhada. A voz riu e desligou. Esse momento de arrogância lhe custou a carreira. Ele passou de ganhar 75 mil reais por Marcado para a Morte, 1990, e 8 milhões de reais por Street Fighter, 1994. A ser vetado da noite para o dia pela indústria, uma punição que nunca foi revogada. A rejeição se uniu ao inferno pessoal que ele já vivia. Na época em que filmou Street Fighter, em 1994, Van Damme estava consumindo cerca de 10 gramas de cocaína diárias. Seu vício chegava a cerca de 10 mil dólares por semana, o que se traduzia em mais de 500 mil dólares por ano. O set se tornou uma zona de guerra. Ele desaparecia, faltava dias inteiros e era incapaz de funcionar sem sua dose. O cuidador que o estúdio contratou para controlá-lo não só não ajudou, como frequentemente piorou as coisas, levando champanhe para o set e festejando com o ator. Na época em que A Colônia, Double Team, foi filmado em 1996, Van Damme sofria de alucinações. Embora tenha dado entrada em um centro de reabilitação, ele saiu aos 7 dias sem se desintoxicar. O mundo do cinema, cruel e impiedoso, o rebatizou como Jean-Claude Van Desespero. Em 1998, o desastre atingiu o fundo do poço com uma tentativa de suicídio. Foi nesse ponto de ruptura que os médicos finalmente diagnosticaram sua condição: transtorno bipolar de ciclo rápido. Anos de oscilações violentas entre mania hipercriativa e depressão autodestrutiva que o levaram a exigir salários exorbitantes, ser agressivo e se automedicar com cocaína, finalmente tiveram uma explicação médica. A tentativa de suicídio o obrigou a procurar ajuda. Ele começou a tomar estabilizadores de humor e, em 2007, abriu-se com o mundo no programa de Oprah Winfrey, falando abertamente sobre sua doença. Mas o dano à sua carreira já era irreparável. Os problemas pessoais se estenderam ao âmbito amoroso. Em 1994, enquanto estava casado com Darcy Lapier, ele manteve um notório romance com a cantora Kylie Minogue durante as filmagens de Street Fighter na Tailândia. Quase 2 décadas depois, em uma entrevista ao The Guardian, Van Damme admitiu sem remorsos, descrevendo-o como um beijo doce, lindo ato de amor, e dizendo que teria sido anormal não ter um affair. Ela é tão linda. A infidelidade foi um fator-chave em seu divórcio de Lapierre em 1999. A imprensa notou que, em entrevistas posteriores, Van Damme costumava abandonar a sala quando perguntado sobre Minogue. O resultado dos vícios, escândalos e o veto de Hollywood foi brutalmente evidente na bilheteria. 1999 marcou o sinal definitivo. Inferno no Deserto. Desert Heat foi direto para vídeo, obtendo uma pontuação baixa no IMDb. Van Damme não era mais um nome de bilheteria, mas um ator de DVD. Soldado Universal, O Retorno. Universal Soldier, The Return, lançado naquele mesmo ano, foi um desastre financeiro absoluto. A sequência, que custou 45 milhões de dólares, arrecadou apenas 10,7 milhões mundialmente, gerando míseros 2.800 dólares por sala em seu primeiro fim de semana nos Mério. Comparada aos 95 milhões de dólares da original, esta sequência alcançou apenas 11% desse sucesso, afundando sua carreira. O ator passou anos no purgatório do cinema de baixo orçamento. Mas em 2008, ele tentou um movimento ousado de redenção com JCVD. No filme, ele interpretou uma versão quebrada e autoconsciente de si mesmo, um ator em decadência, preso em um falso assalto enquanto lida com um caso de custódia real e problemas de dinheiro. O filme contém um monólogo de 8 minutos, no qual Van Damme, quebrando a quarta parede e com os olhos cheios de lágrimas, confessa sua vida de excessos, as drogas, os filmes ruins, os casamentos desfeitos,
A crítica o elogiou como um retorno cru e honesto. No entanto, o público massivo não se interessou pelo confessionário e o filme teve um impacto limitado na bilheteria. Após sobreviver ao suicídio, ao diagnóstico bipolar e ao infame soco que o derrubou, a estrela parece ter encontrado uma nova estabilidade. Mas a sombra da justiça romena, com as acusações de tráfico em 2025, paira sobre ele. Os músculos de Bruxelas lutaram contra todos, mas poderá finalmente vencer a guerra contra o destino? O drama pessoal de Jean-Claude Van Damme não terminou com o confessionário cru de JCVD em 2008. Ironicamente, o público se sentiu desconfortável ao ver seu herói de ação chorar na tela. Apesar de ser seu melhor trabalho em termos de atuação, o filme não conseguiu se conectar com a audiência massiva e foi um fracasso de bilheteria. Em 2012, uma oportunidade de ouro parecia se abrir. Os Mercenários 2, The Expendables 2. Interpretando o memorável vilão, Jean Villain, o ator demonstrou que podia continuar sendo uma força nas grandes ligas. No entanto, seu personagem foi morto, e o prometido retorno com um gêmeo chamado Claude Villain, algo que Sylvester Stallone havia zoado, nunca se concretizou. O golpe mais doloroso, no entanto, veio do reino da ação. Quando tentou se juntar à bem-sucedida franquia Velozes e Furiosos, Fast and Furious, o principal porta-bandeira da saga, Vin Diesel, o bloqueou pessoalmente. Van Damme revelou em 2023 que Diesel simplesmente disse: "Não, não o quero." O ator resumiu sua frustração e a nova realidade de Hollywood com uma metáfora eloquente e amarga. Ele se comparou a uma transmissão manual em um mundo de Teslas, afirmando que não havia mais lugar para caras como ele. Justo quando sua vida parecia se estabilizar, longe do turbilhão da lista A, o destino lhe deu o golpe mais duro e sério. Em abril de 2025, um momento que parecia sinalizar o fim de sua luta, os promotores romenos lançaram uma acusação devastadora que poderia pôr fim à sua liberdade, envolvimento em um escândalo de tráfico de pessoas. A acusação se concentra em um evento no Festival de Cinema de Cannes em 2015. Van Damme teria supostamente aceitado 5 mulheres vítimas de tráfico das mãos de Mihai Boldeia, um chefe do crime romeno. Testemunhas afirmaram que as mulheres, que faziam parte de um grupo da Fashion TV, foram entregues a Van Damme em uma festa em um hotel. Um advogado das vítimas indicou que as mulheres mostravam sinais claros de exploração. Embora o agente de Van Damme tenha classificado as acusações como absurdas, a investigação estava em curso e a repercussão foi imensa. É o último e talvez mais sério capítulo na saga de um homem que enfrentou a autodestruição e agora a lei internacional. Apesar do caos profissional e legal, Jean-Claude Van Damme demonstrou uma resiliência forjada na disciplina de seus anos de karatê. O ator se retirou da linha de frente da ação física para explorar a dublagem, uma faceta menos exigente, mas igualmente visível. Em 2011, ele deu voz ao mestre Crocodilo em Kung Fu Panda 2. Em 2022, ele emprestou sua voz a Young Claude em Minions, a origem de Gru. A chave dessa estabilidade foi a medicação e o treinamento diário. Para Van Damme, as artes marciais não eram apenas uma carreira, mas sua terapia. O exercício se tornou sua ferramenta diária para lidar com o transtorno bipolar. Em abril de 2020, em plena pandemia, ele lançou Train with Van Damme no YouTube, compartilhando dicas de fitness e mostrando às pessoas como treinar em casa sem equipamento, usando apenas artigos domésticos. Foi um retorno às suas raízes de disciplina, mas adaptado à modernidade. Em 2016, ele mostrou a capacidade de rir de si mesmo na série da Amazon Jean-Claude Van Johnson. Interpretando uma versão acabada e autoconsciente de si mesmo, um ator em decadência que secretamente era um agente secreto, o programa zombou de seus vícios, seu ego e sua carreira arruinada. Embora tenha durado apenas 6 episódios, demonstrou uma nova maturidade.
Seu retorno à ação em 2024 foi notável. Em Darkness of Man, A Escuridão do Homem, ele interpretou um ex-agente da Interpol protegendo um garoto de gangues. O filme, que coprotagonizou com seu filho na vida real, adicionou uma profundidade emocional ao seu personagem. A fita estreou em maio e chegou à Netflix em dezembro, mostrando um Van Damme mais tranquilo e envelhecido, mas firme em seu caminho para a redenção. Não houve sinais de recaída. Sua adicção, segundo os relatos, foi conquistada em 1998 ao iniciar o tratamento sério. A história de Jean-Claude Van Damme é a de um menino frágil que se construiu para se tornar uma estrela, apenas para ser quase destruído por sua própria mente e seu ego. É um guerreiro que sobreviveu ao inferno da cocaína, às tentativas de suicídio e ao veto de Hollywood. No entanto, sua luta final não se dá em um ringue de kickboxing, mas em um tribunal romeno, onde um escândalo legal poderia ameaçar a estabilidade que tanto lhe custou conseguir. Depois de tantas quedas e ressurreições, o Músculos de Bruxelas conseguirá derrotar o fantasma de seu passado legal e finalmente encontrar a paz. Te encontrar a paz. Te encontrar a paz. Te encontrar a paz. Te encontrar a paz.